voltamos a mais um bloco do programa Cabo Frio Tem Voz, com o nosso ator, nosso artista, amigo Yuri. Yuri, já estávamos conversando sobre arte, sobre estrutura cultural em Cabo Frio e tudo mais, mas eu vou voltar um pouco atrás e perguntar para você, porque conhecemos já o seu pai, né, o Ivan Cruz. Qual foi a influência, acho que toda, né, mas vou deixar você responder, a influência que teve para você virar uma pessoa extremamente ligada à cultura, à arte, a todo esse meio artístico? Qual foi a influência, a vivência com seu pai, o que te estimulou, o que você aprendeu com ele? Eu acho que é interessante isso porque, a princípio, mesmo ele sendo artista plástico, né, ele também se formou em Direito, foi advogado durante muitos anos, durante mais de 25 anos, mas mais do que ser artista, ele sempre foi uma pessoa que gosta, que cultivou a questão da liberdade. Então ele sempre falou para os filhos dele, olha, sejam o que vocês quiserem ser, sejam honestos, tenham valores, mas profissionalmente vocês podem escolher qualquer caminho, qualquer direção. Isso já é um grande ganho. Porque... Meu pai também falou isso para mim, acho que ele se arrependeu. Eu acho que lá em casa deu tudo certo. Mas é interessante porque, na verdade, isso para ele já foi uma diferença, porque o meu avô não deu essa opção para ele. Meu avô fosse tinha que ser engenheiro ou advogado, aquelas questões mais tradicionais de uma família. Meu avô era ferroviário, de uma família que se preocupava com ganha-pão, com a dificuldade de viver. Então, do dia a dia. Né? Então direcionava os filhos para essas carreiras que dariam mais conforto, mais rentabilidade. Mas, naturalmente, eu vim com uma certa facilidade para o desenho, desde criança já brincando, rabiscando. E ele, como me deu essa liberdade, eu escolhi fazer belas artes a princípio. Sempre desenhei, sempre pintei na escola. Eu ficava fazendo charge. Você fez aonde? Caricatura. Eu fiz belas artes na UFRJ, lá no fundão. Mas desde Cabo Frio eu já desenhava os professores, fazia brincadeira ali no quadro. Mas o que eu acho interessante é que tem uma discussão de dom e vocação, eu acho, né? Muita gente tem dom para determinadas coisas, mas se não se vocacionar para aquilo, não se dedicar, não trabalhar, não acordar cedo, não suar a camisa, ela não desenvolve. Com certeza. Muitos amigos meus desenhavam, tinham certas facilidades, mas não se dedicavam. E outros que tinham talvez um pouco menos aptidão, pelo fato de acordarem mais cedo, de trabalharem, de acreditarem nos seus sonhos, foram adiante. Então é até um recado que eu dou para todas as pessoas que falam, poxa, mas você desenha super bem, para você é fácil. Eu falo, olha, eu desenho há 37 anos. Então, e todo dia praticamente eu desenho 1, 2, sei lá quantas horas. Então, esse treino também diário faz com que o meu desenho tenha uma diferença. A minha atuação, também a questão teatral, né? Até a gente conversando aqui um pouco antes, você falou, nossa, como é que você conseguiu decorar aquele texto? Eu acordei muitas vezes cedo, né? E fiz muitos ensaios para que aquilo acontecesse. Então, eu falo para as pessoas que estão em casa, que acreditem nesses sonhos em relação principalmente à arte, mas pode ser em qualquer segmento, que vale muito mais a fé, a dedicação, do que às vezes uma possível aptidão e a pessoa é preguiçosa, não se dedica. Então, nesse caso do meu pai, ele me ajudou muito porque ele me deu essa liberdade, mas depois que ele viu o que eu queria também, aí me deu todo apoio, né? Não, vamos pintar. Agora, tinha uma coisa engraçada também, que eu usava a tela dele, usava o pincel e ele reclamava. Você tem que ter sua tela, você tem que ter o seu pincel, você tem que ter a sua tinta. Eu, no início, eu ficava meio chateado, mas é meu pai, eu preciso usar dele, eu sou moleque, eu não tenho como comprar ele. Mas ele me mostrando já essa necessidade da gente ter as nossas ferramentas, da gente ter o nosso meio, da gente poder caminhar sozinho, né? Não ficar na dependência, na questão da comodidade. E foi interessante que eu fui aprendendo isso com o tempo, mas você vai, né, pensando, por que ele está dizendo isso, o que está acontecendo? E fui caminhando, só que aí depois das artes plásticas, eu parti para as artes cênicas, aí comecei a estudar teatro, faço teatro. Aí, diretor hoje do teatro. Hoje diretor aqui do Teatro Municipal, já dirigi algumas cenas também, escrevo algumas coisas. Na verdade, eu sou um grande curioso. Eu acho que nós temos a liberdade de ser médico e tocar violino e, de repente, pegar onda. A gente não precisa ser especialista só. Só em uma coisa, não, né? A gente pode Você ser pode feliz ser curioso em inúmeras em algumas coisas. áreas. Exatamente. Você não vai ser um doutor em e jardinagem. A cultura facilita muito isso. A cultura facilita, porque na verdade você
acaba se desdobrando, né? Quando você faz até uma pesquisa para um personagem, né? De repente você pesquisa um bombeiro, então você tem que pesquisar o universo daquele grupamento militar, então você já se envolve, de repente você se interessa, vai até fazer um concurso, vai ser bombeiro, junto com ser ator, junto com... O político também tem um pouco isso, o político tem que saber um pouco de tudo, até para ele defender os segmentos, ele defender alguma causa, pode ser dos bombeiros, dos professores, dos coletadores de lixo, enfim, mas ele tem que estar pelo menos um pouco embasado do que ele vai defender. Exatamente, então, senão ele fica alienado, né? O político tem que ser esforçado, tem que ser criativo e ser curioso. E é bom porque a gente aprende sempre um pouco de tudo. Hoje aqui eu, por exemplo, estou aprendendo muito sobre cultura, uma coisa que eu nunca me despertei, falar a verdade, nunca me despertei para isso. Ainda. Mas sempre soube da grande importância para a cidade, para a humanidade em geral, da cultura, do ser artista, do ter um mundo, nosso mundo real e nosso mundo artístico, nosso mundo onde a gente pode criar, a gente pode imaginar, pode fazer, pode sonhar e tudo mais. Eu tenho certeza que isso daí inspira pessoas todos os dias e leva. A gente não vive sem arte, a gente não chega em casa e não fica sem ligar a televisão, a gente, até no computador, toda aquela arte gráfica de computador, tudo, né? Tá no corte da sua roupa, na cor, no desenho dessa poltrona. Há um tempo atrás, tivemos um surto de violência em Cabo Frio, lá no bairro Porto do Carro, Jardim, Tangará. E existem vários polos que a gente sabe que diminui a violência. Um é o esporte, outro a educação, e a cultura é um marco, um grande ponto fundamental. Como que você vê isso, essa relação? A gente fica triste, né, de ver isso acontecendo na nossa cidade tão bonita, tão amada, mas a gente percebe que isso não é fruto de agora, né? É uma coisa que é social mesmo, é profunda, e realmente esse tripé, né, educação, esporte, cultura, ele auxilia muito, principalmente para gerações futuras, né? Porque você vê a juventude cada vez mais, até nem juventude, a infância, entrando, né, adentrando no crime, participando diretamente dessas ações, acreditando que aquela figura do traficante, da pessoa que está ali armada, é uma figura heróica, é uma figura que tem que ser repetida. Isso é ruim, né? É complicado para a gente, porque na verdade, se você não der a essa criança, a esse jovem, a informação de que ele é capaz de superar aquela realidade que ele vive, através do estudo, através de uma arte que ele possa desempenhar, através de um esporte que ele possa ser um atleta, ele vai acreditar piamente que aquele universo ali é tudo que ele tem, né? Eu dei aula no Elza, ali no Jardim Esperança, no Colégio Elza Bernardi, e tinha alunos que nunca tinham vindo ao centro da cidade, nunca tinham visto nem a Praia do Forte. Então a falta de perspectiva deles não é nem essa perspectiva que a gente fala assim de sonhar, é perspectiva de olhar. Eles nunca tinham passado da ponte para ver a cidade, para conhecer a história da cidade, para entender, por exemplo, que eles nasceram numa cidade histórica, uma cidade que tinha os índios tamoios, que eram guerreiros, que tiveram que ter reforços, os portugueses tiveram que pegar reforços com outros índios para vencê-los, porque eles eram guerreiros afinados ali, eles não perdiam para ninguém. Então ela só tem que ter um orgulho dessa terra que foi toda conquistada, ela é toda de muita luta, ela tem coisas pré-históricas. Então, se você mostra isso, você vê que eu já falo empolgado, você tem que trazer essa empolgação para ele, dizer, não, eu moro numa cidade, essa cidade é linda, eu posso crescer nessa cidade, eu posso ter um emprego nessa cidade, eu posso ter uma família e posso fugir dessa realidade que não é a única. Então, acho que a cultura dá esse novo ponto de vista para ele, sabe? Ele talvez não vá seguir a carreira, não vai ser um pintor, um ator, mas através da arte, né? Tanto que essas aulas que eu ministrava lá, a arte é um lazer também, né? É um lazer também, e ele sai daquela coisa, né? Quando ele vai jogar o futebol, quando ele vai pintar, quando ele vai ler um livro, ele vai assistir um filme, ele literalmente está fora daquele ambiente violento
E não E a está mente entrando em dele contato, com outras perspectivas. Então é legal também ele não ficar 100% em contato com a rua, 100% em contato com aquele marginal, mas não, ele tem um cinema para ir, ele tem uma oficina de vídeo, ele tem uma oficina de teatro, ele tem um livro, ele tem acesso a essas coisas que dão a ele uma perspectiva. Ele pensa, poxa, eu sou capaz? E é legal você mostrar isso para ele, você é capaz. Só que a gente precisa levar isso para eles, porque eles vivem numa condição tão escassa de possibilidades que eles se agarram no que tem. Né? A ascensão social para eles é ser assessor daquele bandido. E ele não vê outra coisa. Então você não pode nem culpar esse jovem, esse adolescente. Você tem que ir lá na raiz e tratar isso. Isso é trabalhado, isso são estímulos de política pública. Isso é em esferas municipais, estaduais e federais. Tem que ser um trabalho muito conjunto. E eu acho que a base mesmo disso tudo é a educação. Porque a educação traz a informação da cultura, traz a informação do esporte. A educação é essa base fomentadora do conhecimento. Porque a pessoa que conhece onde vive, conhece quem ela é e o potencial dela, ela vai lutar pelos seus próprios direitos. E a educação e a cultura estão muito ligados, entrelaçados. O tempo todo, o tempo todo. E se a gente tiver uma base familiar, uma educação e tiver um lazer, o esporte ou cultura para dar um direcionamento, dar uma terapia, um lazer, ou uma profissão até para um menino, uma menina dessa, eu tenho certeza que a expectativa de vida dela vai ser diferente, dele vai ser diferente e vai começar a melhorar tudo, melhorar a vida familiar, a vida social. Sim, porque sim. Quando você tem quantos amigos no teatro, na cultura, em todos esses segmentos que hoje fazem parte da sua vida. São pessoas que estão contigo nos dias ruins, nos dias bons, nas festas, no choro. Então, isso cria tira você daquela crosta ali negativa, falando dessas possibilidades e empurra você para um lado mais positivo. Com certeza. E você? Você está com algum espetáculo em cartaz? Como que tá? Tá dando tempo? Olha, tempo eu não tenho. O que eu estou fazendo? Eu estou desenhando, voltei a desenhar mais, né? Porque enquanto eu estou ali sentado ali atrás da mesa, né, definindo as possibilidades e as metas do próprio teatro e dos espaços culturais como um todo, eu tenho volta e meia um tempinho que eu posso fazer alguma coisa. À noite também eu estou trabalhando. E, na verdade, agora eu estou fazendo uma pesquisa, porque pelo fato de eu ter que atuar a maior parte das vezes sozinho, pela falta de tempo, até de ter um grupo, de estar num grupo, eu fui convidado há pouco tempo atrás para participar de uma montagem, mas eu não estava tendo tempo de ir nos ensaios, porque os espetáculos aqui, finais de semana, né, o teatro, ele acaba... a gente trabalha quando o outro está no lazer, né? Então, meu tempo muito voltado para o Teatro Municipal. Eu estou empenhando agora, né, meus esforços para fazer um espetáculo baseado na vida de São Francisco de Assis, que foi uma pessoa que, né, em pleno século XII, falava de natureza, falava da igualdade, falava da simplicidade, do desprendimento. Então eu quero fazer uma leitura dessa pessoa, né, e que se tornou, né, buscou a sua santidade, a sua melhoria espiritual através de ações de desprendimento, de busca do outro, da natureza. Então eu comprei assim mais de 20 livros, estou caindo na pesquisa, estou lendo muito, então é para mostrar também que há muito trabalho antecessor à cena e quero transformar isso num espetáculo, com muito lirismo, quero levar um pouco de comédia também, mostrar que nem tudo são flores, que nesse caminho a gente tropeça também e como todo ser humano que busca, né, a sua espiritualidade, que busca a Deus, cai, tropeça, volta, claro, ri, chora. Claro. Então eu quero mostrar isso para todo mundo através desse espetáculo. Agora, quando vai sair ainda não sei. E estou querendo também publicar 2 livros esse ano, então tem muito trabalho pela frente. Vamos falar mais sobre cultura com o nosso amigo Yuri, já depois dos comerciais.